Olá pessoal, aqui com vocês o professor Maicon Olgado e hoje na nossa aula nós vamos fazer uma leitura e a correção das atividades de História e Geografia. Então no material de vocês na apostila do quinto ano, nós temos aqui Ciências Humanas. Mas como assim, professor? Não ia ser História e Geografia? Pois é, História e Geografia estão dentro de uma área chamada Ciências Humanas. Então, no material de vocês está com este nome mesmo. Mas vocês podem ver aqui nesse código ó, EF05HI01. Quer dizer que é do ensino fundamental do quinto ano, História, habilidade número 1. E a outra aqui de Geografia, habilidade número 1. Então, nós vamos fazer a leitura do material que vocês têm disponível, fazendo algumas observações, explicações de algumas partes mais importantes e a correção dos exercícios que foi proposto. Então, o primeiro assunto era Mato Grosso, espaço e cultura. Esse texto fala que o Mato Grosso, há alguns séculos, era bem diferente do que conhecemos hoje, né? Não foi só o espaço e a paisagem que foram modificadas, também foram as pessoas que moravam aqui. No início da colonização haviam os indígenas ocupando essa terra, depois foram chegando outras pessoas, e assim foi modificando o espaço e também a cultura, né? Aqui nós temos o modo de se alimentar, a cultura fazia ao mesmo tempo parte de um contexto e também se transformava junto com esse contexto, né? Bom, mas o próprio material diz o seguinte: nem tudo muda. As histórias são marcadas por mudanças, mas também por permanências. E aí, logo em seguida, vinha um exercício pedindo para que vocês conversassem com os pais, os responsáveis de vocês, para que eles contassem como era a sua cidade há 20 ou 30 anos depois não, 20 ou 30 anos atrás. Aí depois você ia anotar aqui as mudanças relatadas por eles e as permanências, aquilo que vocês acham que continuam igual. Bom, mudanças é mais fácil da gente observar, né? E aí para ajudar vocês nessa atividade, como isso é uma atividade pessoal, cada um tem um relato diferente, mas eu vou mostrar algumas fotos que mostram mudanças e falar um pouco de alguma coisa que pode ter sido ficado permanente ou sofrido pouca variação. Então deixa eu pegar o material aqui que eu havia separado para a gente fazer essa comparação. Aqui, ó. O que mais a gente consegue observar de transformação numa cidade são suas construções históricas, como igrejas, escolas, rodoviárias, avenidas. E aqui nós temos um exemplo da Igreja Santo Antônio aqui em Sinop, localizada lá na Avenida das Embaúbas. Em 1974, ela era desse jeito. Quando foi fundada a igreja, ela tinha esta aparência. 4 anos depois, em 1978, já havia esse aspecto e já havia sido construído também o Centro Esportivo Enio Pipino. E hoje, em 2020, essa mesma igreja Santo Antônio tem esta aparência aqui. Quando vocês passarem pela Avenida das Embaúbas, vocês podem observar a construção. Então aqui são relatos históricos através de imagens de mudanças. Vamos ver outro exemplo. Aqui. O Colonial, não sei se vocês já conhecem, mas o Colonial era um restaurante que recebeu esse nome e ele era um ícone da história de Sinop, localizado lá perto da onde fica hoje a Casa Aurora, bem de frente numa esquina. E esse terreno onde foi localizado este restaurante serviu de comemoração da fundação de Sinop em 1974. Posteriormente, em 1980, o Colonial foi construído para receber eventos e personalidades como o então presidente da República, João Batista Figueiredo.
Então ele tem um valor histórico muito grande. Apesar de ser um prédio, de não ser um bem público, ele foi tombado como patrimônio histórico pela lei municipal em 2007. E esse daqui é o aspecto desse colonial, desse restaurante, na época que foi construído. Aqui nós temos uma foto do Museu Histórico de Sinop, disponibilizada neste site aqui, sinopinfoco.com.br, onde traz também uma notícia. Então assim ele era no passado e assim ele está hoje, caído, derrubado. Suas estruturas sofreram avariações e elas acabaram cedendo. Mesmo depois de ter sido tombado como patrimônio histórico, ele está desse jeito. Há planos de reconstruir, mas, no entanto, não foi feito ainda. Então, aqui é um exemplo também de transformação. Lá atrás nós vimos uma transformação para melhor e, nesse caso, uma transformação para pior. Vou voltar aqui ao nosso material. E as permanências? As permanências nós podemos citar, dentro de um certo período, a rodoviária de Sinop, por exemplo. É um espaço que não sofreu grandes alterações em cerca de 10 a 20 anos. Lógico que do início da sua construção, sim, né? Mas de um tempo para cá não variou muito. Outras coisas que a gente percebe bastante como permanência depois de fundado são as escolas. Os prédios escolares pouco sofrem alterações na sua estrutura, né? Dificilmente mudam de lugar quando é prédio próprio. Então são exemplos de permanência. Então agora nós vamos para o segundo tópico. Mato Grosso no período colonial. Que tal você conhecer um pouco da história de Mato Grosso, seu povo, sua cultura? Venha navegar comigo nessa linda história. Antes da chegada dos pioneiros bandeirantes paulistas, entre os anos de 1678 e 1683, o território ao qual chegamos hoje de Mato Grosso era ocupado por milhares de indígenas, que já viviam aqui há pelo menos 10 mil anos. Então, desde a época do descobrimento do Brasil, o Brasil já era ocupado, suas terras, pelos indígenas. No Mato Grosso não era diferente. E sim, aqui no Mato Grosso, foi os bandeirantes paulistas vindo lá de São Paulo, então, que colonizaram, que começaram a explorar esta área e começaram a trazer novas pessoas para ocupar esta região. Naquela época, então, existiam 39 etnias indígenas. E aqui nós temos o exemplo de algumas, Apiacás, Cintalargas, Pororó, Carajá, Chavantes. E esses grupos, 39 etnias, falavam basicamente 4 troncos linguísticos, que seriam Tupi-Guarani, Macro-G, Aruac e Carabi. O que são troncos linguísticos? É como se fossem línguas, Como a gente tem como língua padrão o português, no caso do Brasil, é como se a gente conseguisse falar outros idiomas, como inglês, alemão, francês, Então, naquela época, existiam esses 4 troncos linguísticos predominantes entre as 39 tribos indígenas. Não quer dizer que todas falavam os 4, mas era o que era mais encontrado entre eles. Os indígenas podiam ser diferentes em suas etnias, desde seu modo de falar, suas crenças, culinárias, danças e costumes. A partir de 1717, essa data é importante, com a chegada de outros bandeirantes, Pires Campos e Pascoal Moreira de Cabral, os indígenas passaram a correr grande risco, pois a intenção dos bandeirantes era escravizá-los e vendê-los a regiões do atual estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, o que foram ou são os bandeirantes? Os bandeirantes são grupos expedicionários que saíam frequentemente para regiões desconhecidas para explorar.
Eles iam em busca de riquezas, qualquer coisa que encontrasse de valor servia, ou também de mão de obra escravas. No caso aqui, os indígenas, às vezes eram capturados e levados para as regiões de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais para trabalharem como escravos. Só que houve uma mudança nos planos desses bandeirantes em relação ao Mato Grosso. Como que eles faziam isso? Através de violenta guerra contra os indígenas. Mas o que de fato passa a chamar mais atenção para essas bandas foi a descoberta em 1719 do abundante ouro às margens do rio Cochipó e o córrego da Prainha, o que ensejou a fundação de Cuiabá. Então, lá em Cuiabá, no rio Cochipó e Prainha, foi descoberta ouro naquela época, mas Cuiabá ainda não existia, não tinha nem pretensão de existir naquele momento. No entanto, com a descoberta do ouro, esses bandeirantes começaram a ocupar mais essa região. E aí, os paulistanos, portugueses e com os negros escravizados por eles, alguns africanos, outros já nascidos no Brasil, e também os jesuítas vieram catequizar e pregar o cristianismo, e assim passaram a ocupar a região. Então, da relação estabelecida com os indígenas e os demais grupos que passaram a ocupar o Mato Grosso, surge a cultura mato-grossense. Então, do que é formada a cultura mato-grossense? Dessa mistura de raças, costumes que foram trazidos em função da colonização dessa área. Então, a mistura dos bandeirantes paulistas com os negros africanos, com os jesuítas e também com os indígenas que moravam aqui na região, começaram a formar então a cultura mato-grossense. Aí aqui a segunda atividade pede para você fazer uma pesquisa sobre a cultura mato-grossense e descrever quais elementos da cultura de cada um desses grupos que influenciaram na cultura do estado de Mato Grosso. Aí nós temos indígenas, paulistas, portugueses, negros e jesuítas. Então era para pesquisar na internet, né? Vamos observar aqui o nosso material de apoio com a resolução comentada. Bom, dos indígenas, no que eles influenciaram a nossa cultura? Com a sua culinária, linguajar, crenças, tratamento de saúde, artesanato e dança. Os paulistas, dança, música e arquitetura, uma vez que São Paulo já estava mais avançado nas questões de construções de cidades, né? Portugueses, o linguajar, o catolicismo, culinária, festas religiosas e também arquitetura. Os negros, linguajar, culinária, religião, música, dança, artesanato, festas, tratamentos de saúde. Jesuítas, música, religião e educação. Então percebam que cada grupo desses daqui, com costumes diferentes, tinha uma contribuição para a formação da cultura mato-grossense. Mesmo que indígenas e, negros aqui tenham culinária, não quer dizer que seriam a mesma coisa. A culinária indígena era diferente da culinária dos negros africanos daquela época. Então isso fez uma grande mistura, contribuindo significativamente para a formação da cultura mato-grossense. Voltando aqui. O terceiro texto fala sobre o conflito, resistência e identidade cultural. A relação entre indígenas, jesuítas, os paulistanos, portugueses foi marcado por muitas rusgas. O que seriam isso? Rusgas são desavenças, brigas, confrontos. E por que isso ocorria? Pela luta pelo direito à terra e à vida com dignidade. Muitos indígenas precisaram fugir de seus territórios de origem, para não serem presos, escravizados ou até mesmo mortos. Assim como os indígenas, muitos negros escravizados também fugiam, mas de seus donos,
Sim, donos, pois naquela época tratavam o negro escravizado como mercadoria. Então as pessoas compravam outra pessoa para ser seu escravo. Era uma mercadoria naquela época. Então esses negros, ao fugirem, buscavam se esconder em locais de difícil acesso. E esses locais ficaram conhecidos então como quilombos e os habitantes chamados de quilombolas. Por isso que nós temos hoje a cultura quilombola, que é derivada da presença desses negros fugitivos que formaram essas comunidades, chamadas de quilombos. Escondidos seus donos, tentavam viver livremente. Triste, né? Precisar fugir, se esconder para poder ser livre, o mínimo que a pessoa pode ter. Aqui então pede, nessa outra atividade, para elaborar um texto que responda às seguintes perguntas. Esse tipo de conflito ainda acontece? Quem sai do lugar onde vive, sai para onde? Que alternativas uma pessoa que perde sua propriedade tem para retomar a sua vida? Você conhece a história de pessoas que perderam sua moradia e precisaram encontrar outro lugar? Bom, no nosso dia a dia é comum a gente se mudar, né? Pode ser de uma cidade para outra para começar uma nova vida, pode ser de um bairro para outro, pode ser de uma casa para outra. É sempre buscando melhores oportunidades ou de acordo com as nossas condições naquele momento. Mas existem também as mudanças que são obrigadas, ou algumas pessoas podem ter perdido o direito à sua moradia e precisam ir embora. Então era para elaborar um texto aqui dizendo sobre essas ideias, o que vocês acham, se isso ainda acontece. No material de apoio, temos aqui exemplo de resposta. Por quê? Porque cada um de vocês tem uma opinião diferente. Mas a gente fazendo uma pesquisa, observando, a gente poderia chegar a uma resposta parecida. Portanto, vocês não precisam apagar a resposta de vocês, a não ser que não estiver nada a ver com esse contexto, né? Aí vocês podem usar isso aqui como exemplo para responder a atividade. Hoje em dia, o conflito por terras é tão comum como no passado. Grileiros, poceiros, invasores, fazendeiros e especuladores tentam constantemente tomar terras que pertencem a alguém mais pobre ou à União, que seria terras de propriedade da União Federal do Brasil. Exercem pressão e violência contra essas pessoas, até que elas abandonam suas terras. É muito comum isso acontecer em terras de indígenas, quilombolas, seringueiros ou favelados. Quando uma pessoa perde o local de sua moradia, geralmente devido à violência imposta, acaba procurando lugares distantes de onde morava e muitas acabam procurando as cidades. A realidade pode se alterar drasticamente, pois muito provavelmente antes elas produziam seu próprio alimento e depois de perderem suas terras, podem não ter nem o que comer. Assim, de produtor passam a ser empregado e consumidor. Isso acontece, né? Pessoas que têm uma pequena propriedade rural, por exemplo, podem sofrer ameaças e ser expulsas de suas terras. Então, aquilo que ele produzia para sua sobrevivência, ele vai necessitar agora trabalhar para ter um salário e dinheiro para comprar esses mesmos produtos que ele acabava produzindo. Voltando aqui. Então, esta seria a resposta nesta linha de pensamento adequada para essa situação. O quarto item fala sobre o território de Mato Grosso. Vamos dar continuidade ao assunto sobre o território de Mato Grosso, seu espaço, sua cultura, seus povos e muito mais. Mas antes de continuarmos, é importante compreendermos o significado da palavra cultura. Observe abaixo o seu significado. Então, destacado aqui, temos que cultura é um conjunto de valores, crenças, conhecimento ou padrão de comportamento. Então, não é algo único, é um conjunto de várias coisas.
Valores é aquilo que você acredita, né? Aquilo que foi passado de geração para geração, como sendo certo, como sendo errado. Crenças tem a ver com crenças religiosas, com crenças políticas e assim vai. Conhecimentos ou padrão de comportamento. Falando dos indígenas, os indígenas possuem muito conhecimento com relação a tratamento com plantas medicinais, porque na floresta não existiam farmácias, não é mesmo? Então eles precisaram adquirir esse conhecimento para sobreviver. E também o padrão de comportamento. Cada civilização se comporta de um jeito no seu morar, no seu comer, no seu trabalho. Então, tudo isso faz a formação da cultura de um povo ou de um lugar. A cultura tem relação com o espaço, na medida que ela se manifesta em algum lugar. Então, o que seria espaço? Tempos atrás, vocês devem ter estudado alguma coisa sobre espaço geográfico. E aqui a definição do espaço geográfico é um meio utilizado e transformado pelas atividades humanas. Em termos gerais, ele se difere do espaço natural em função do fato de o último, ou seja, o natural, sofrer diretamente as consequências das práticas econômicas, sociais, culturais e cotidianas presentes na sociedade, envolvendo tanto o meio rural quanto o meio urbano. Essa definição foi tirada do site brasilescola.ol.com.br. Então, o espaço geográfico é aquele espaço que um dia foi natural e depois sofreu alteração. Por exemplo, quando vai abrir um bairro novo, mesmo que a área já esteja desmatada, ela já havia sofrido uma alteração. Mesmo assim, é feita toda uma transformação naquele ambiente. Então, o que seria natural, um terreno aberto, vazio, sofre uma transformação. Então, isso passa a ter o nome de espaço geográfico. Aqui compreendemos o lugar como uma parte do espaço. O lugar é algo onde você pode dar um endereço, né? Características desse local. Por exemplo, a nossa casa, um bairro, né? Nossa escola. Um lugar pode ser percebido por sentimentos e emoções, como aquele lugar que você gosta. Quando você o descreve e fala de como ele é, transmite seus sentimentos, emoções e percepções a respeito dele. Aí, com base nisso, o exercício pede: pergunte a um adulto de sua família qual lugar que ele conheceu na infância e que mais gostou. Peça a ele para descrever onde e como era esse lugar. Preste bastante atenção aos detalhes e depois escreva aqui. Então você vai conversar com algum adulto da família e perguntar de um lugar que ele gostava na infância e descrever aqui, de acordo com a narrativa dele, como era esse lugar. Aqui nós temos o exemplo da resolução. Apesar de ser uma resposta pessoal, né? Então vai ser respostas diferentes. Mas aqui como exemplo, ó, a descrição. Em minha infância havia um córrego perto de casa. Era o lugar mais legal que eu podia ir. Lá pescávamos, brincávamos e mergulhávamos. Era pique-esconde e pegador dentro d'água. Toda a meninada se reunia lá no final da tarde, enquanto os mais velhos pescavam. Era um lugar cheio de alegria. Então, nessa narrativa, a pessoa descreve um lugar onde poderia ser um sítio, uma fazenda, né, uma chácara, que havia córrego e eles gostavam de fazer essas atividades. Então, é neste sentido que vocês precisam escrever aqui também. Mas não o que vocês pensam, né? O que um adulto relata sobre o lugar da sua infância. Título número 5, falando um pouco sobre a cultura mato-grossense. O que chamamos de cultura mato-grossense é o fruto da relação de diferentes povos, como nós havíamos visto um pouco antes, né? Indígenas, afro-brasileiros, paulistas, portugueses, etc. Em diferentes lugares, onde? Cuiabá, Poconé, Livramento, Vila Bela da Santíssima Trindade, etc. E das diferentes pessoas do mesmo lugar e ao longo do tempo.
Um exemplo disso é a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. Lembrando que Vila Bela era a antiga capital de Mato Grosso, foi a primeira capital, depois que o título passou para Cuiabá. Mais a fundo sobre a história de Mato Grosso, nós veremos que Vila Bela foi construída estrategicamente para defender o território nas divisas com outros países, para evitar a entrada de invasores pelo lado norte, né, do estado de Mato Grosso. No entanto, depois de muitas mortes por malária, até de governadores na época, o pessoal começou a migrar de Vila Bela e voltaram para Cuiabá, que já estava construída, né? Já havia começado antes de Vila Bela. E aí, depois disso, a capital passou a ser Cuiabá. Lá a cultura está relacionada com uma antiga tradição que se mantém até os dias atuais. O culto religioso dos santos negros, homenageados através da dança do Congo, dança do chorado e outras. Então, Vila Bela da Santíssima Trindade e Cuiabá são exemplos fortíssimos da cultura mato-grossense e também de diferenças entre essas culturas. Mesmo tão perto, Cuiabá, Vila Bela e outras cidades possuem costumes diferentes. Nós podemos perceber no próprio sotaque de quem é cuiabano, né? Tem uma fala toda especial, toda diferente das demais cidades da região do Mato Grosso. Aí o exercício, você conhece ou já ouviu falar das danças africanas e afro-brasileiras? A cultura mato-grossense está recheada delas. Realize uma pesquisa e elabore um texto sobre algumas danças e matrizes africanas existentes em Mato Grosso. Então você ia fazer uma pesquisa sobre essas danças africanas existentes em Mato Grosso. Aí no nosso material tem como exemplo de resposta a dança do chorado, que é representado por mulheres com longos vestidos coloridos que, com uma garrafa na cabeça, tentavam atrair a atenção de seus donos para que fossem benevolentes com os escravos açoitados, presos ou prometidos de morte. Então era uma forma de chamar a atenção dos donos para que eles tivessem um pouco de piedade com esses escravos, né? A dança do Congo, outra dança, ou congada, realizada nas festas religiosas de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, simboliza a luta entre o rei de Portugal, que tentava colonizar a África, e um rei africano. A dança dos mascarados, que originalmente recebeu influência indígena e também influência africana e europeia, onde só os homens podem participar. Então são exemplos de 3 danças que atendiam a resposta do exercício. Voltando aqui para a fase final do nosso material. Culinária mato-grossense. Os biscoitos de Ramos são uma das especialidades dos moradores de Vila Bela. Eles são feitos com polvilho, leite, açúcar, canela e assados em folhas de bananeira. Aqui está o procedimento para preparação para assar esses biscoitos. Uma marca dos biscoitos são seus desenhos, alguns criados especialmente para determinadas ocasiões. Um trabalho artesanal com um resultado estético belíssimo. Como você conhece o mungunzá? Aqui nessa foto nós temos um prato de mungunzá. Você sabia que ele é um alimento da cultura afro-brasileira? Ou seja, cultura com a mistura africana e brasileira. A palavra é de origem africana e provém de quimbundo e significa milho cozido. Aí no exercício, agora é a sua vez. Faça uma pesquisa sobre esse prato da culinária afro-brasileira. Diga como é conhecido em outros lugares, seus ingredientes e preparo. Termine com uma receita que você achar mais interessante. Então aqui nós temos 3 coisas para ser feitas, né? Pesquisar sobre esse prato. Já foi dito qual seria o prato, então não é qualquer um, seria o mungunzá. Então pesquisar sobre ele.
dizer como é conhecido em outros lugares, os ingredientes de preparo dele e, por fim, terminar fazendo um texto do gênero receita aqui embaixo. Então vamos para o material de apoio e vejamos como ficou a sugestão de resposta. Então, o mungunzá, também conhecido no Nordeste como mungunzá, em São Paulo como canjica ou curau, aqui também eu conheço como canjica, tem até um milho de canjica para ser feito. Não sei se o procedimento é o mesmo, né? De preparo. Em Minas Gerais é chamada de piruruca, já no Rio de Janeiro é conhecida como canjiquinha. E no Centro-Oeste é encontrada como chá de burro. O prato pode ser preparado com milho do tipo branco ou amarelo, salgado ou doce. Algumas versões usam leite de coco e açúcar, já em outras torna-se uma espécie de feijoada. Então, uma receita de mungunzá doce. Deixe 250 gramas de milho de molho de um dia para o outro. Escorra, lave e coloque para cozinhar com água até ficar macio. Adicione 1 litro de leite e continue cozinhando até ficar cremoso. Coloque então 1 lata de leite condensado, 1 copo de leite de coco e cozinhe mais um pouco em fogo baixo. Desligue e sirva quente ou frio, com canela ou cravo, se gostar. Então aqui é a descrição de uma receita que poderia ser usada para responder a questão. O último item: cidades e ocupação do espaço urbano. Aí tinha um texto aqui para leitura, né? Falando sobre a vivência dos seres humanos e que estão em constante mudança. Ao longo do processo brasileiro de urbanização, a separação espacial dentro desse espaço fez com que, durante certo período de tempo, entre as décadas de 1900 e 1980, os grupos sociais pobres fossem expulsos das regiões centrais das cidades, sendo obrigados a construírem suas habitações em periferias. A separação do espaço urbano entre centro e periferia está ligada também ao domínio que os grupos sociais têm sobre o poder econômico e político. Geralmente, os locais onde se exercem esse poder localizam-se nos centros da cidade. Os serviços estão nos centros da cidade, o que levou a ser durante muito tempo habitado pelos grupos sociais que detêm os poderes econômicos e políticos. Nas periferias habitam os que não detêm esse poder. Essa situação vem se alterando nas últimas décadas, principalmente em decorrência da violência urbana e da criação de novos centros comerciais. Condomínios fechados são construídos nas periferias das grandes cidades como local de habitação para os grupos sociais mais abastados, que passam a abandonar as regiões centrais. Ao mesmo tempo, o crescimento econômico possibilitou principalmente o desenvolvimento de estabelecimentos comerciais nas periferias, indicando uma alteração na ocupação desses espaços urbanos, deixando de ser apenas locais de habitação. Então, a primeira coisa que o exercício pede para fazer, depois de ler o texto, é responder o desafio. Pesquise o significado da palavra periferia e descreva aqui. Quando a gente ouve falar em periferia, a gente tem uma ideia, um julgamento, um preconceito, né, de que seja algo ruim, sempre ruim, ligado a alguma coisa ruim. Mas não é bem assim. Vamos ao material e ver o significado do que é periferia. Periferia significa algo localizado às bordas, no limite que margeia, está quase fora, áreas que estão distantes ou em torno dos centros urbanos. Então, pela definição, não diz que é um lugar ruim, diz apenas que está na parte periférica, daí que deriva o título de perímetro, que nós estudamos em figuras planas, do seu contorno, né? O contorno das figuras planas são os perímetros, porque estão às bordas, às margens de algo. E aqui, no caso, a periferia está
às margens dos centros urbanos ou de uma cidade. Agora responda: a sua cidade possui periferia? Essa resposta é pessoal, né, pois depende da cidade. Uma das respostas poderia sim, a minha cidade possui periferia, pois existem muitos bairros que ficam distantes da região central. É o caso de Sinop, que tem mais de 100 bairros localizados na cidade. Então não há como os bairros ficarem todos na região central, é impossível isso acontecer. Então nós temos um bairro maior, que é o centro, que se transformou em centro comercial, que é tendência em qualquer cidade. E aí vão surgindo os bairros conforme a cidade vai crescendo ao seu entorno. E dependendo da distância desses bairros, surgem novos centros comerciais. Por conta da distância de deslocamento, começa a surgir novos centros comerciais, com agências bancárias, com postos de correio e assim vai. Qual as características dela? Ou seja, se tem uma periferia na sua cidade, qual é essa característica? Também é pessoal. Algumas das características podiam ser passagem de ônibus de hora em hora, né? Então, nos bairros distantes, nós temos os ônibus que passam nos pontos de hora em hora, ou de meia em meia hora, dependendo do local, né? Pequenos comércios com mercados, bares, lojas de roupas, coletas de lixo realizada 2 vezes por semana, ou seja, a coleta não consegue acontecer todos os dias, por ser um pouco distante, então realmente é feito 2 vezes por semana, em praticamente todos os bairros, aqui no caso de Sinop, com exceção do centro, que é diariamente pelo volume de lixo que acumula. Não há bancos, ou pode haver bancos, depende do local. Não há rede de esgoto. Não há rede de esgoto. Isso acontece em praticamente toda a cidade, uma vez que a rede de esgoto está sendo construída há não sei o tempo exato, mas um pouco mais de 5 anos. Então não tem toda a cidade rede de esgoto ainda. Alguns bairros e algumas áreas centrais possuem, mas a maioria não. Então seriam algumas características de uma periferia, ou seja, um lugar mais distante do centro. Você acha que mora mais próximo à região central ou às regiões periféricas? Também é uma resposta pessoal, né? O bairro onde eu moro fica mais perto das regiões periféricas, ou poderia ser o bairro onde eu moro fica perto da região central, depende de onde você mora. Descreva como é seu bairro. Uma resposta pessoal também, que poderia descrever as características. Ah, meu bairro é grande, é asfaltado, ou não tem asfalto, tem muita poeira. É distante do centro ou é bem próximo do centro, possui escola, não possui. Assim seria a descrição de como é seu bairro. Lembrando que o texto fala que hoje as regiões periféricas vêm sofrendo alterações, né? Nós temos condomínios fechados com grande valorização sendo construídos em locais distantes, porque as pessoas estão procurando fugir um pouco da violência dos centros urbanos e também dos grandes movimentos, da perturbação do sossego, etc. Então, não quer dizer que periférico seja algo ruim ou ligado à extrema pobreza, né? Em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, isso inevitavelmente ocorre, porque não há mais espaço para ser construído habitações. Então, as pessoas vão ocupando de forma desordenada, porque não tem outro recurso, locais onde vão sendo construídas as chamadas periferias, onde acabam se transformando em favelas. São grandes conjuntos de casas construídas muito próximas umas das outras e geralmente sem condições de saneamento, como água tratada, redes de esgoto, porque aquilo não foi projetado para acontecer naquele momento. Bom, pessoal, era essa a discussão que nós tínhamos sobre o material de História e Geografia da semana, do mês de agosto, né, disponível na plataforma Aprendizagem Conectada. Lembrando que esse material precisa ser devolvido de acordo com o cronograma de cada escola para validar a presença de vocês, alunos. Então, aproveitem a oportunidade, quem ainda não havia respondido, responda essas atividades para devolver a apostila resolvida e ficar assim com presença.
Essa apostila vale para todo o mês de agosto. Então ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, que tenham ajudado vocês a esclarecerem alguma dúvida e realizar a atividade de vocês. Até uma próxima!